Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Esta noite, meu irmão, Deus nos dá essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém. Glória a Eu Deus. gostaria de estar ouvindo aqui nosso irmão Rafael pregar, né? Mas vamos, né, diversificar, porque o irmão também está aí agora com responsabilidade, né? De estar aí juntamente trazendo a palavra de Deus. Cada irmão, eu creio que os irmãos aqui, Deus tem levantado, né, capazes de fazer a obra de Deus, de trazer aqui aquilo que Deus, né, tem para o seu povo, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem seus mistérios para revelar para o seu povo, amém? E é baseado nessas palavras que nesta noite nós vamos aqui fazer o que o Espírito Santo tem para nós. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus, graças a Deus, Deus é fiel e maravilhoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o verso 17, o verso 20 e o 21. Glória a Deus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o 17, os irmãos lêem o 20 e nós lemos o 21. Amém. Amém. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Uma palavra maravilhosa Glória a Deus. Aleluia. que Deus nos tem dado, né, irmãos? Alegra o nosso coração. Glória a Deus. Eu creio que alegra o coração dos irmãos Glória a Deus. em saber, como diz aqui o último verso, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Deus é maravilhoso. Veja bem o nosso privilégio, a nossa vantagem de ser filhos de Deus por Cristo Jesus. Amém, Deus. Somos reconciliados, como disse o apóstolo no verso 20. Glória a Deus. Paulo disse assim, irmãos, fazendo um convite para os coríntios, um convite, né, que é feito para todo mundo, para todo homem. Paulo, nessa carta, o fez aos coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Rogamos-os, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Medita bem nessa palavra, irmãos. Aleluia. Paulo rogando aqueles irmãos que se reconciliasse com Deus por Cristo Glória Jesus. a Deus. É o que nós vamos ver nesta noite, vendo a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, o pecado que está destruindo, que tem destruído a humanidade, que tem lançado os milhões de almas no Hades, no céu, aos milhões, né? Como diz a palavra de Deus, que a sepultura, ali está o céu, né? O Hades, abriu o seu apetite. Ali o profeta está falando desses últimos dias. Abriu a sua boca desmesuradamente, está escrito ali. Ou seja, não tem controle de mortes, né? Por isso que o profeta está dizendo, não há mais controle. A sepultura abriu, o céu abriu o seu apetite Aleluia. para tragar as almas. Deus é santo. E nós estamos vendo, irmãos, uma humanidade na qual Jesus veio e, olhando para aquela multidão ali de judeus, ele lamentou sobre eles e disse que eram como ovelhas dispersas
sem pastor, né? Como ovelhas dispersas sem pastor. E nós, irmãos, olhando hoje para uma humanidade também dispersa, sem preocupação. Naquele tempo não havia ainda o pastor. Jesus disse que Ele era o bom pastor, né? E quando Ele chegou, irmãos, os judeus não tinham conhecimento ainda desse pastor, como nós temos hoje. E vivia então, irmãos, a humanidade, o homem, ele vivia disperso, separado de Deus. Deus é maravilhoso. E nós temos visto, irmãos, olhando para a palavra de Deus, o Salmo 42, no verso 7, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas, amém? Um abismo, irmãos, ele chama outro abismo. E nós vemos, irmãos, que o ser humano caído, como diz nessa noite aqui, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Somos nova criatura. E hoje, Deus nos permitindo, nós vamos ver o privilégio de ser nova criatura. E como nós lemos na leitura principal desta noite, para nós termos a caridade, a piedade de Deus sobre aqueles que não têm esse conhecimento, que não têm esse privilégio, como diz assim, né? De ser nova criatura. Muitas vezes o homem não tem o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. E os irmãos sabem como o pecado age, irmãos? Lá em 1 João, no capítulo 2, se não falha a memória, no verso 16 e 17, João disse ali de 3 coisas que têm dominado essa humanidade: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas 3 coisas, irmãos, elas têm dominado a humanidade, e pior ainda, está dominando os crentes, irmãos, a igreja do Senhor. Deus, o Espírito Santo, Ele fala com a igreja, assim como Ele fala com esse pequeno rebanho nesta noite, como em outras noites Ele tem falado, alertando a noiva, preparando a noiva para encontrar, né, com o esposo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e o Espírito Santo, Ele tem que apresentar essa noiva sem mancha, como diz a Bíblia, sem mácula, ao esposo, que é Jesus Cristo. O mundo, irmãos, o homem, quando ele pecou, ele caiu, ele se separou de Deus, ele tornou-se um espírito caído, ele desceu aos degraus mais baixos, aos mais profundos, e é como se nós já vimos aqui, o homem vai descendo os degraus até o céu, o Hades, também denominado sepultura, na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sepultura, irmãos, nem sempre ela está falando, né, da cova ali que nós tratamos de sepultura, né? Nem sempre ela está falando da tumba ali. Ela está falando diretamente do céu. Os passos que o homem desce, os quais os judeus, os hebreus, temiam descer, porque é um lugar de trevas, né? É um lugar em que o homem vai descendo já em vida, irmãos. O espírito humano, ele vai entrando nesse estado de decadência. O homem vai traçando os seus passos e descendo. Assim como os degraus da fé que nós lemos hoje em Judas, verso 20, a santíssima fé. Veja daí como está escrito ali. É uma coisa santa. A fé é santa, irmão, porque ela não vem do homem. Ela vem diretamente de Deus. E nós damos graças a Deus, irmãos, por Cristo Jesus. Porque nós não merecemos isso e nem alcançamos por força própria. É por isso que o crente tem que se alegra.
O crente não pode se entristecer. O crente não pode deixar as suas fraquezas o impedirem de servir a Deus. Satanás, irmãos, ele usa a nossa fraqueza para nos condenar. Paulo, sabendo disso, ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não andam mais segundo a carne. Eles não andam mais segundo a sua vontade. Porque nós nascemos em Cristo. Mas o homem caído, irmãos, o mundo, ele está nesse degrau de baixo, descendo ao céu. A Bíblia diz, né, que ali Salomão escrevendo da mulher adulta, Salomão disse que os pés dela se firmam no inferno, no Hades, na versão original. Os pés delas estão lá, mas não é só dela. Salomão usou esse termo para alertar alguém, não é? E Salomão via, Deus usou para alertar toda a terra. Salomão usou para alertar, segundo a história, alguém, um filho seu que ele amava. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, os pés do homem, da mulher pecadora, ele está firmado lá no inferno. Ele já está pisando o degrau do inferno. A alma do homem caído, do homem sem Jesus, ela já figura lá no inferno, irmãos. E isso reflete na sua vida aqui. E Deus está nos dando essa palavra nesta noite para nós tomar cuidado. Nós já nascemos de novo. Somos nova criatura. Mas a nova criatura também ela pode entrar nesse estado de decadência? Pode entrar. Ela pode entrar. São os degraus que nós estávamos estudando aqui, que o homem vai descendo, vai perdendo o ânimo, vai perdendo a força, começa a duvidar de Deus, o inferno toma conta da sua vida. E sabe por que um abismo chama outro abismo, irmãos? A concupiscência do olho, a concupiscência da carne. A concupiscência, a palavra quer dizer desejo de fazer o que é mal diante de Deus. É isso, a tradução original disso. Concupiscência. Não é somente desejo, como alguns o dizem. É desejo de fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. Isso é concupiscência. A concupiscência nos olhos. Um abismo que chama outro abismo. Por que um abismo? Salomão, em sua sabedoria, Salomão disse assim: ninguém, eu lhe disse, sou o rei, né, mais sábio de Israel. Salomão foi o rei mais sábio, o rei mais rico. Eclesiastes capítulo 2, Salomão disse assim: tudo que o meu olho quis, eu lhe dei, não neguei nada. 1 Reis capítulo 11 está escrito que ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Salomão não negou nada, nenhum prazer ao Senhor. Tudo que Salomão desejou, ele teve. Os irmãos viram o que ele teve lá em Eclesiastes capítulo 2. Tudo que ele quis. Aí Salomão escreve um livro inteiro falando sobre o que? Sobre vaidade. Os irmãos vão pôr depois Salomão em contraste com Jesus Cristo. Salomão foi um homem que Deus escolheu para fazer o que fez dele. Foi um escolhido. Salomão é salvo por promessa. Os irmãos podem ver lá, né? Deus disse para ele assim, que Deus disse para Davi que ele ia cair, mas a misericórdia de Deus ia sustê-lo. Então Salomão alcançou. Salomão viveu o que viveu para deixar um exemplo para toda essa humanidade. A concupiscência dos homens, irmãos, que a igreja tem de tomar cuidado, que nós temos que tomar cuidado. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O homem
combate, irmãos, tanto vírus da carne, tanta doença da carne que existe no mundo hoje, né, que se os irmãos analisarem vão ver. Mas por trás disso tudo, dessa coisa que está matando a humanidade, existe uma coisa, irmãos, todo o mal que vem sobre o homem, ele não vem daqui, ele não começa aqui, ele começa vindo lá do inferno. Os pés do homem pecador, da mulher pecadora, que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, porque é somente através de Jesus Cristo o antídoto para a cura de qualquer pecado, qualquer doença, é o sangue de Jesus Cristo. Aquele que nós tomamos todo mês. Esse é a cura. Esse é a cura. Quando o homem não toma esse antídoto, vamos dizer assim para os irmãos entenderem, o homem vai adquirindo, irmãos, vírus na sua alma. Na sua alma, os irmãos podem analisar isso dentro da palavra de Deus, que vai lhe matando, vai lhe corrompendo, vai lhe tirando os bons desejos. Porque o homem, quando ele nasce de Deus, ele é criado por Deus, o espírito dele vem de Deus. O seu espírito, o espírito humano, tem vontade de conhecer a Deus. Todo espírito humano. Mas quando o homem, em conjunto, o coração do homem não toma essa decisão, o homem vai se afundando para o inferno. Então sobe isso. Um abismo chama outro abismo. Toma cuidado, igreja. A nossa carne, o nosso olho, presta bem atenção. Ninguém consegue satisfazer. Salomão deu tudo o que seu olho desejou, disse ele. E ele disse assim: e eu vi que tudo isso é vaidade, aflição de espírito. Ou seja, essas coisas afligem o espírito. Aí Salomão entrou numa situação que ele conhecia. Salomão conhecia o outro lado. E Salomão disse mais, irmão: nem o rico, nem o pobre, nem o sábio, nem o tolo, nem o justo e nem o ímpio, todos são a mesma coisa. Ninguém escapa disso, ninguém escapa. Olha bem, isso que ele disse foi um homem que recebeu sabedoria de Deus. Quando nós damos ao nosso olho um abismo, esses dias atrás o Senhor me falou em visão a respeito de um pecado, Deus me mostrou, Deus sabe do que eu estou falando, Deus me mostrou, acho que eu até falei para a igreja aqui, estava num lugar, pessoas todas leprosas, as pessoas desmanchando, caindo os pedaços, né? De tanta lepra, de tanto pecado, né? Deus me mostrou um pecado, eu não vou comentar com a igreja a respeito desse pecado, é por isso que nós estamos falando, cuidado. Ele me mostrou aquilo em um espírito de morte ali. Deus disse assim: olha, esse pecado aqui, revelou o pecado ali e fez que eu soubesse, né, irmãos? Disse assim: esse pecado destrói 17% da alma do homem. Vi bem claramente assim, irmãos. Aí aquele espírito que colocava aqueles enfermidades, um espírito responsável por pôr a chaga na alma, uma lepra na alma do homem. Ele me olhou naquela visão e disse: eu vou te matar. Eu disse: tu não vai matar, porque o sangue de Jesus não purifica essas coisas, né? Aí eu gritei, eu disse para aquela multidão assim: grita que o sangue de Jesus vem com vocês, né? E eles começaram a gritar, e teve uma visão. Mas é assim, irmãos, um abismo chama outro abismo. O nosso olho, irmãos, quando você vê o que não deve, e não repreende, e não censura, o seu olho ele abre um abismo dentro da tua alma, dentro do teu ser, porque o espírito caído. Irmãos, o irmão já ouviu essa frase na Bíblia: poço do abismo.
Quantos já pararam para meditar em poço do abismo? Um abismo já é um poço. Poço do abismo. É o centro, é o fim do abismo. Está dizendo, né? É o fim do abismo. É onde o homem vai no final de todas as coisas. Né? Esse lugar, irmãos, ele era temido até pelos próprios demônios quando Jesus foi expulsado. Não nos lance no abismo. Os judeus, os hebreus, conhecendo esse lugar, eles temiam. O salmista orou, era um lugar chamado lugar de corrupção da alma, conhecido por eles. Né? Até o salmista orou, comparando sua vida de Jesus, ele disse: não deixará que o teu servo veja a corrupção. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus, né? Baseado nesse salmo, ele temia, né? Descer este lugar, porque ele era puro, mas ele tomou sobre si o pecado da humanidade. Ele sabia que o pecado ia levar para aquele lugar, lá no Hades, lá no céu, no Antigo Testamento. É um lugar de se temer. É um lugar que nós devemos temer, porque se nós não tomarmos cuidado, o nosso pé vai se firmar lá. E quando o homem parte dessa vida, quando o homem morre, irmãos, automaticamente ele já se vê lá. Ele já está figurando lá, o seu pé já está pisando lá, nesse abismo que é terrível. É o lugar que Jesus disse, onde o fogo nunca se apaga, e o seu bicho real, nunca morre. Nunca morre. É um lugar para ser temido. E esse abismo, irmãos, ele é tão cruel que ele começa dentro da alma humana. Veja bem por que o ser humano não consegue se livrar do pecado. Uma vez que você abre o abismo do pecado para a sua vida, o seu olho, esse abismo, diz a Bíblia, que é o seu som, ele vai chamar outro abismo. É por isso que o pecado, quanto mais você comete, mais você tem fome dele, mais você tem sede dele. E Salomão, tentando satisfazer tudo isso, a sua carne envelheceu e ele não conseguiu satisfazê-la. Os irmãos estão entendendo? Por isso que ele disse: tudo é vaidade. Os rios correm para o mar, ele diz, e o mar nunca se enche. Comparando essas coisas, irmãos, o pecado ele nunca enche. A carne humana, o pecado, irmãos, que vive, o pecado que habita em nós, estou falando porque o pecado habita em nós. O pecado habita em mim, o pecado habita em você, e se nós pensarmos diferente, nós estamos contrariando a palavra de Deus. A Bíblia diz, Paulo convidando os coríntios, ele disse: por Cristo Jesus, reconciliai-vos com Deus. Isso. E o que mais ele disse? Aquele que não conheceu pecado, não pecou, melhor dizendo, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos o quê? Justiça de Deus. Olha o que nós somos, irmãos. Nós somos remédios. Justiça de Deus, a justiça é o que alegra Deus. A veste dos santos, a veste da noiva da igreja, diz a Bíblia que é a justiça dos santos. Está lá em Apocalipse. Essa justiça, irmãos, ela não pode sair de nós. A fé que habita em nós, ela é santa. Quando o homem, irmãos, quando a mulher honra a palavra de Deus, Salomão mesmo escreveu, ele disse assim: honra a sabedoria e ela te honrará. Honra a sabedoria e ela te honrará. Mas quando nós abrimos o nosso olho para um abismo, ele vai chamar outro abismo. Quando a nossa vida se cerca de abismo, irmãos, nós descemos ao mais profundo dos abismos. Aí Salomão disse assim, né? Quem te louvará depois da morte? Né?
e outros salmistas, profetas também disseram essas coisas, conhecendo esse lugar tão temido, irmãos. Hoje nós vemos as pessoas, eles não tinham esse privilégio que nós temos. Eles não tinham, eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus, nós conhecemos a Jesus. Nós temos a Jesus. Então, irmãos, o homem sem Jesus, ele é separado de Deus. O homem que não nasce de novo, que não toma essa atitude de ser nova criatura, nós temos que tomar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Servir a Deus não é fácil. É fácil? Sim. João disse, né? Sobre o pão. Né? Não são pesados, seus mandamentos não são pesados. Olhando assim é fácil. É fácil servir a Deus. Mas os abismos, irmãos, a palavra vaidade é vento. É vento. E esses abismos de ventos, quando eles começam a soprar sobre a alma humana, ele começa a tragar. Aí você abriu o teu olho, a concupiscência do olho. A concupiscência do olho, irmãos, é o pecado da cobiça. Cobiçar o que não se deve, né? Entenda bem, cobiçar não é achar um carro bonito, não é achar um irmão bonito, isso não é cobiça. Cobiça é aquele desejo, né, que a Bíblia nos proíbe, que a palavra de Deus nos proíbe. E Deus está falando dessas coisas, irmãos, porque a igreja tem morrido, a igreja de Deus na terra não tem morrido, vamos dizer assim, eu estou dizendo, está morrendo. Não tem morrido não, porque ela é a noiva do Cordeiro. Mas ela tem fracassado nesse propósito. A concupiscência, né? Diz os estudiosos da palavra de Deus que existem 3 vírus que estão matando a alma do homem, né? A prostituição. O primeiro vírus é a avareza. O primeiro vírus, o mais perigoso, é a avareza. A avareza, ela leva o homem ao inferno. A avareza é a idolatria. E dessas coisas sobrevêm ali muitos outros pecados. A dissensão, a heresia, a porfia, tudo isso vem da avareza. A prostituição. A prostituição está dominando a terra, está dominando o mundo, está dominando a igreja. O mundo já está dominando. O mundo já é dominado. O mundo, irmãos, ele faz coisas que nós nem imaginamos, e é bom nem imaginar. Porque Paulo diz que o que eles fazem oculto, até dizer é torto. Né? E depois vem a entorpecência, o terceiro vírus, que muitos conhecem como droga, né? Falando-se droga, alguém vê logo a maconha, a cocaína, né? Mas não é, irmãos. Tudo que entorpece o homem, que tira o homem da sua realidade normal, é uma droga, irmãos. A bebida é uma droga quando ela é excessiva na vida do homem, quando o homem se torna dependente dela, cigarro e tudo mais. Os maus hábitos, se irmãos analisar a palavra entorpecência, você é dependente de um mau hábito, porque o olho abriu um abismo e um abismo vai chamando outro abismo. A alma do homem, irmãos, nós estamos falando agora de coisas espirituais. Ela entra nesse estado de entorpecência, dopagem, né? O homem fica turpado, o homem não consegue mais analisar as coisas espirituais. As coisas espirituais perdem valor. O homem não consegue entender. Sabe por quê, irmãos? O homem não consegue entender porque ele abriu um primeiro abismo e vai abrindo outros. Agora, irmãos, nós vamos falar que o nosso tempo é curto. Então os irmãos entenderam desse terceiro que está acontecendo na alma a alma entorpecida. Ela tem carência de quê? Quando você se entra num estado, numa situação que você se torna dependente de um remédio, a tua alma é assim também. Você vira dependente dessa coisa.
Isso não é coisa para crente. Tá? Você se torna dependente daquilo ali, irmãos. A alma é a mesma coisa. O homem começa a buscar remédios espirituais. O homem começa a procurar algo para tirar a sua dor, mas ele não vê que ele entrou num abismo. Ele não recebe o convite de Deus, que Deus tem feito já para ele sair desse abismo, e ele está entrando cada vez mais. Satanás nos diz assim, irmãos, isso aí não tem problema. É como se Satanás dissesse para nós assim: esse abismo é raso, você entra e sai a hora que quer. Você entra e sai a hora que quer. Mas o pecado, ele é como a lepra, como a chaga. Uma vez que você foi contaminado por ele, irmãos, é somente Jesus, né? Para te curar. Então, irmãos, a pessoa adoece e ele se torna dependente espiritual de remédios espirituais. Remédios espirituais. Buscar somente a cura para aquele instante, para aquela dor, para aquele momento. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus, irmãos? O crente, quando ele começa a buscar em Deus a cura somente para aquela situação difícil que ele entra, quando ele entra naquela situação de dor, seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela na rua, seja ela dentro da igreja, ele é um crente já viciado em entorpecente. Então ele quer somente aquele momento de Deus, aquela cura, somente para aquela situação, irmãos. Um alívio apenas para aquele momento. Então ele vai perdendo a força e morre. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Tem muitos que lá, Paulo sabia de todas essas coisas. E Salomão viu que tudo é vaidade e que nunca se enche, irmãos, o pecado. Nós vemos casais, e se nós não tomamos cuidado, Satanás sai da nossa vida, né? As pessoas buscando, né, inovações pecadoras. A gente que analisa as coisas, irmãos também analisam, irmãos vão ver. Crentes buscando inovações no pecado, por quê? Porque as coisas de Deus já não lhe atraem mais. As coisas de Deus, quando ela começa a perder o valor, é porque o abismo já está entrando na nossa vida. Colossenses capítulo 3, se não for em memória, Paulo disse assim: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. João disse lá em 1 João capítulo 2: e quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele, o amor do Pai não está nele. O nascido de novo, que é a lição que nós lemos aqui nesta noite, a leitura: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Amém? Jesus olhou e disse de Salomão assim: nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Vocês vão entender essa mensagem de Jesus? Salomão teve a veste que ele quis. Salomão se vestiu de roupas de linho traçadas com ouro, porque ele era rei. Ele quis dizer do contentamento do lírio de Salomão. Salomão não tinha contentamento. O lírio, irmãos, até ele ser cortado e lançado no fogo, ele é contente. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque ele se vestiu com a alegria do que Deus lhe deu. Ele cumpriu o seu processo com alegria. E Salomão recebeu tudo da mão de Deus, viveu na carne e disse o quê? Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem debaixo do sol? Jesus quis dizer que o lírio soube da graça de Salomão não, porque o pecado é vaidade. O pecado ele causa um vazio dentro do crente.
crentes vazios, crentes tristes, aborrecidos. Não estou falando que existe em nosso meio, não. Graças a Deus, irmãos, servem a Deus com alegria. E é isso que Paulo tentou passar aos irmãos também, né? Serve a Deus com alegria, porque não tem esse vazio, né? E Salomão, o escolhido de Deus para viver, tinha esse vazio. Mesmo tendo tudo, Salomão morreu vazio e desejando algo. Não estou aqui criticando Salomão, não, né? Eu não sirvo nem para lavar os pés de Salomão, mas foi Deus que escolheu ele para aquilo. Deus escolheu para esse propósito, né? Para nós vermos, irmãos, que as coisas que nós tanto desejamos do mundo são vaidade e nada mais serve. Vamos contentar com servir Jesus. O novo homem, nascido de Deus, ele busca as coisas que são de cima. E sabe por que o crente, se ele morrer com 100 anos, ele não enjoa de servir Jesus? Se ele realmente nasceu de novo. Porque ser crente é uma coisa, ser nascido de novo é outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque os mistérios que Deus revela para o crente todo dia são infinitos. Eles satisfazem a nossa vida. O irmão pode ver que se o irmão vê as coisas do mundo o dia inteirinho, não vai deitar vazio. Se o irmão lê um versículo, preenche todo o vazio, por causa do abismo, irmãos, que o pecado traz para a nossa alma, para o nosso espírito. O irmão lê um versículo, e por que os crentes estão morrendo? Porque, irmãos, eles entraram nesse abismo, não se alimentam mais com as coisas de Deus. O crente não ora mais, a não ser na igreja. Não lê a Bíblia, a não ser na igreja. Não adora a Deus, a não ser na igreja. Essa pessoa, irmãos, não dá tempo de nós aprofundarmos nessas coisas, mas a pessoa já está entrando nesses abismos, irmãos. Entenda bem. Seja contente com o que você tem, com o que eu tenho. Às vezes nós murmuramos, reclamamos, achamos que devia ser melhor. O mundo, irmãos, que Deus criou não era para ser assim, não. É óbvio que vamos olhar para o mundo, olhar naturalmente para o mundo e vamos dizer assim, tudo perdeu, né? Tudo perdeu o seu sentido, tudo perdeu realmente. Quando o pecado entrou no mundo, Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para o pecado. Deus criou o homem para ser feliz, para ter tudo de bom. Só que Deus não criou o homem para o pecado. Então, quando o pecado entrou, vamos dizer assim, desarrumou toda a casa, desarrumou o planeta, desarrumou tudo. Salomão, Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, tudo saiu fora do eixo. Só que Jesus veio, né, colocando as coisas que estavam fora do lugar, no seu lugar. Jesus veio tornando a maldição em bênção, veio consertando tudo. Só que o homem precisa entregar sua vida a Jesus. Aqui a leitura dessa noite diz assim: aquele que não tinha pecado, não conhecia o pecado, não conheceu, se o fez pecado por nós. Veja bem, ele teve que se tornar uma peça deste mundo quebrado para poder formar novamente as coisas perfeitas, para emendar o quebra-cabeça. Vocês não estão entendendo? Aí Jesus veio, né, para colocar as coisas no lugar. Só que nós, como servos de Deus, se não entendermos essas coisas, nós também vamos perecer juntamente com o mundo. Seremos contaminados juntamente com o mundo. E vamos perecer juntamente com o mundo. Se não
abrirmos os nossos olhos espirituais, se deixarmos o pecado tomar conta de nós vamos perecer também. Amém, irmãos? Vivamos essa vida de nova criatura, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima, né? Vou deixar para a meditação da igreja, somente para terminar, né? Salmo 25. Para que os irmãos guardem essa palavra, meditem na sua casa. E o verso 14. Por que o crente ele nunca está enjoado de Deus? Nunca se fala sobre o verdadeiro nascido de novo. Salmo 25, verso 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Ninguém sabe esse conselho de cor, nenhum homem. Nenhum homem entrou nesse conselho totalmente até o fim. Nenhum homem. Porque isso ele vai se revelando a cada dia para cada servo de Deus. Como diz a palavra de Deus, até chegar o dia de sermos perfeitos. Aí então o Senhor virá. Amém? Guardemos essas coisas que Deus tem para nós. Os mistérios, os segredos de Deus que Ele revela para nós. São coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem reservado para quem? Para os que o amam. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.